Em vez de reconhecer que os cubanos, como disse anteriormente, mesmo sendo inimigos, mesmo sendo criminosos, é preciso reconhecer que lutaram com bravura, que realmente deram trabalho ao nosso pessoal e até feriram alguns, porque danificaram um dos helicópteros e já estão no hospital de San Antônio cuidando deles. Olha, vão te criticar, não importa o que aconteça. Se vão te criticar porque você capturou um e o trouxe, que diferença faz se te criticarem por ter eliminado os piores que eram Cabelo e Padrino? Hoje, agora mesmo, há 5 minutos, o governo dos Estados Unidos, contra todas as previsões, decidiu tomar aquele navio que estavam perseguindo. Eles vinham monitorando desde a Venezuela, já está chegando ao Irã. A Venezuela está agora à beira de uma implosão interna dentro do chavismo. Existem 4 frentes, uma de Delcy Rodrigues e seu irmão Jorge, que estão controlando o poder político. Outra de Diosdado Cabello, que agora mudou o seu discurso, mas continua sendo o alvo dos Estados Unidos. Vladimir Padrino permanece silencioso, porque, afinal, por que foi permitido aquele operativo para a extração de Nicolás Maduro? E surge também um 4º ator, Cuba. Diziam abertamente que não havia militares cubanos presentes, mas depois das 32 mortes, ficou plenamente comprovado que eles faziam parte do círculo de segurança mais próximo de Nicolás Maduro. E para analisar tudo isso, hoje contamos com a presença do comandante e especialista em segurança, Luiz Quinones. Comandante, seja bem-vindo. Nós temos diversas perguntas importantes a fazer e hoje gostaríamos que o senhor nos ajudasse a esclarecê-las. Me parece que tudo o que dissemos, que você e eu discutimos nos programas, se tornou realidade, porque eu disse que os cubanos eram o núcleo central, a base mais importante da segurança desse Maduro e que ele simplesmente estava no poder porque eles, os cubanos, é que o estavam apoiando e o mantinham ali onde ele estava. Ou seja, ele não teria chegado onde está se não fosse porque Chávez colocou esses grupos, enviou esses grupos para protegê-lo, já que eles sabiam que as forças bolivianas são pessoas que, entre eles, muitos ainda têm sua própria moral, têm sua própria cabeça e não são pessoas que vão agir só porque alguém lhes diz para agir. E isso foi exatamente o que nós queríamos aproveitar, mas estávamos cientes de que havia cerca de 1.300 cubanos na região. No mesmo dia em que realizamos a invasão, o povo e o governo cubano veio a público declarar oficialmente que não era verdade, que eles não tinham absolutamente ninguém lá, que eles só tinham médicos e que o que eu estava dizendo era uma completa mentira. O próprio Padrinho saiu dizendo que eles não tinham. Exatamente naquela noite, eles saíram dizendo que 32 heróis haviam perdido a vida, defendendo bravamente a vida de Maduro para evitar que o levassem. Eles não falam de seus companheiros do grupo Wagner, dos quais 12 perderam a vida. Mas depois, no dia seguinte, depois de declararem 3 dias de luto e as bandeiras a meio mastro, em homenagem a esses grandes heróis que lutaram, como eles diziam, disseram que eles não estavam armados, que eram inocentes, que eles dispararam a sangue frio, os assassinaram porque eles não tinham armas. Mentiras, em vez de reconhecer que os cubanos, como disse anteriormente, mesmo sendo inimigos, mesmo sendo criminosos, é preciso reconhecer que lutaram com bravura, que realmente deram trabalho ao nosso pessoal e até feriram alguns, porque danificaram um dos helicópteros e já estão no hospital de San Antônio cuidando deles. É algo menor, mas mesmo assim vou te dizer uma coisa. Se você perguntar a qualquer um dos Delta Force, eles vão dizer: você acha que os cubanos lutaram? Sim, definitivamente se defenderam com força, e ficar dizendo que eles não tinham armas, que não sei o quê, sinceramente não faz justiça de forma alguma à memória deles. Mas mesmo assim, como te digo, tudo o que dissemos se concretizou, foi a verdade. Agora vem o problema, que os políticos nos Estados Unidos têm convencido Trump do contrário. Trump quase desistiu da ideia de tirar esse pessoal à força, já que até uns 10 dias antes do evento, ele ainda estava bastante inseguro e indeciso se realmente queria ou não fazer isso, pois diziam para ele, de maneira insistente e repetitiva: olha,
uma incursão militar vai custar milhares de vidas inocentes e depois... Lembre-se de que você disse que era o presidente da paz e ele ficou muito, muito indeciso até perceber que estavam zombando dele, que havia outras coisas, que o dinheiro do narcotráfico estava impondo sua vontade no restante da América Latina e do mundo. Então ele disse, bom, obviamente esse palhaço continua rindo de mim, não nos leva a sério, não acredita, porque ele ainda tinha a esperança de que, através de seu poder de negociação, iria convencer esses criminosos. Para que se rendessem, explicamos a ele que estava apenas sonhando, que eles, na verdade, não iam simplesmente sair assim. Muito bem. Ele acabou aceitando o nosso argumento e aí estão os resultados que se seguiram. Mas tínhamos Maduro, Cabello e também esse padrino, todos reunidos no centro de comando, exatamente nas coordenadas onde estavam localizados naquele momento. Poderíamos, se quiséssemos, ter enviado 2 mísseis e assim todo esse espetáculo, toda essa encenação e esse drama intenso que a Venezuela está vivendo atualmente simplesmente não existiriam. Mas, mais uma vez, um político sem coragem suficiente não quis arriscar um possível derramamento de sangue. E o pior é que ele ainda sai dizendo que não queria que fôssemos criticados pela imprensa internacional, nem pela imprensa nacional. Por quê? Se só por capturar Maduro já estão nos criticando, imagine como teria sido se tivéssemos conseguido capturar ou até mesmo eliminar os outros 2 também. Olha, vão te criticar, não importa o que aconteça. Se vão te criticar porque você capturou um e o trouxe, que diferença faz se te criticarem por ter eliminado os piores que eram Cabello e Padrino? Então, para mim, esse argumento não tem fundamento nenhum. E dizer que as Forças Armadas não tinham a capacidade de realizar 3 operações simultâneas no mesmo local, isso é um insulto às Forças Armadas. Quando você vai fazer um assalto, precisa estar preparado para atacar vários lugares, já que não sabe se algum deles tem radares, por exemplo, antiaéreos, e você precisa ir destruí-los. Se há uma base militar que te interessa capturar, você precisa estar preparado. Tínhamos forças especiais suficientes entre os CEOs, Navy Force, Delta Force e também os Marine Recon, que são como os Navy SEALs, para poder entrar e fazer o que foi feito. Mas para que precisávamos capturar Cabello e Padrino? Não servia para nada, era apenas arriscar a vida. Olha, de longe, a 500 milhas, um míssil teria acabado com a vida miserável desses caras que agora estão tornando a vida dos venezuelanos um inferno. E não estaríamos nessa situação. Todos dizem que essa Delcy traiu o Maduro, ou pelo menos é o que se comenta frequentemente nos bastidores. Eu, pessoalmente, não tenho evidências concretas, provas diretas ou documentos que confirmem isso, mas sei que ela e Grenell estiveram conversando em diversas ocasiões e que, até certo ponto, estavam levando isso adiante, assim como o cunhado dela, o irmão dela também estava envolvido. E eu tenho aqui o nome dela nas mensagens de texto que trocávamos, que servem como registro dessas conversas. Ele dizia que estava disposto a nos dar o acesso. Em outras palavras, que fossem retiradas todas as acusações, já que o cunhado de Delcy e ela também têm uma ordem de prisão, eles poderiam ficar livres com 50 milhões de dólares no bolso. E nós concordamos com isso, dissemos muito bem. Se vocês prometerem que realmente podem entregar os 3, mas como elas de fato não têm a lealdade das Forças Armadas, sabíamos que isso não seria possível. Por isso foi decidido conversar com os elementos de segurança para que não interviessem de forma alguma, que se não fossem nos apoiar diretamente, pelo menos que não saíssem para atirar. E foi assim que aconteceu. Essa situação ainda não acabou. Hoje, agora mesmo, há 5 minutos, o governo dos Estados Unidos, contra todas as previsões, decidiu tomar aquele navio que estavam perseguindo. Eles vinham monitorando desde a Venezuela, já está chegando ao Irã, e o seguiram não só um navio da Guarda Costeira, que não possui capacidade suficiente para enfrentar, também foi acompanhado por um destroyer, para segui-lo até um determinado ponto onde o presidente tomasse uma decisão. Os russos enviaram um submarino de ataque especialmente equipado para escoltá-lo, já que eles, no meio do mar, observam atentamente quando um navegador desce do navio ou da embarcação. Imagine, arriscando a vida, um navio a toda velocidade, que são cerca de 14 milhas por hora no mar. Ele desce com alguns baldes de tinta e está pintando por cima do nome antigo.
ele muda o nome e coloca uma bandeira russa, porque o governo do Panamá, onde esse navio estava registrado, por ter violado todas as leis locais e internacionais, retirou a licença e ordenou que retornassem ao Panamá. E, claro, eles não iam fazer isso porque está cheio de petróleo ilegal e o que eles não queriam era ser capturados. Então, simplesmente decidiram, bom, agora somos russos, não mais panamenhos. E também desligaram o transponder, que é o que indica onde está cada navio. Eles fazem isso por segurança. Você sabe que no mar é de noite. Eu já estive no Pacífico, por exemplo, onde você não consegue, quando sai da área coberta, nem ver a própria mão. É tão escuro, escuro, que você não consegue ver absolutamente nada. E você poderia ter uma pedra, poderia ter um navio a 3 metros de distância e não enxergaria. Por isso, quando há esse tipo de escuridão, é extremamente importante ter esses transponders, porque é como um sinal que está dizendo a um satélite, estou aqui, e imediatamente retorna e vai informando aos outros navios da área onde há navegação, e no radar, quando você está navegando, vê aqui os pontos onde cada navio, e mesmo assim, às vezes já houve incidentes em que um navio está em uma área tão cheia de tráfego marítimo, com muitos outros barcos ao redor que acabaram colidindo. Imagine, uma colisão em alto mar é perigosíssima porque não podem ir te salvar tão facilmente como se você estivesse em um golfo ou na entrada de um porto, por exemplo, como aconteceu no Japão. Por todas essas razões, existem regras e a Venezuela não está nem aí para essas regras. Agora estão pagando o preço porque agora, como te digo, eu dei uma palestra na qual não acreditei que eles teriam coragem de colocar gente para tomar o navio, porque já estavam perseguindo ele há quase uma semana e hoje, antes de chegarem, pois sabiam que uma vez entrando em águas territoriais iranianas, não poderiam tirá-lo nem tocá-lo. Então disseram, bom, antes que entre em águas protegidas, vamos agir. Comandante, convido você a fazer esta análise comigo. Em 3 de janeiro, a operação que depôs Maduro não provocou reação significativa das forças bolivarianas. Mas esta semana, em Miraflores, percebemos que foi por causa de um drone e em seguida de alguns drones que pertenciam ao Corpo de Bombeiros. Amigo bem, houve uma reação. Mas isso também desencadeou paranoia nos círculos chavistas, o que sugere que o medo vem em primeiro lugar. E em segundo lugar, que existe divisão, porque de um lado estava Delcy e do outro lado, na rua, estava Diosdado, Cabelo. Em que Diosdado está jogando? Isso mudou do que era antes, né? O cartel de Los Soles, que é basicamente o grupo do governo, se você quiser colocar dessa forma. Ele disse que já não reconhece Delcy, que agora ele acusa diretamente de ter sido ela quem o entregou, afirmando claramente que foi ela quem fez todos os acordos, porque encontraram um grande número de comunicações e mensagens que ela vinha tendo com esse Grenell, sem que eles soubessem de todas essas conversas. E ainda bem que não descobriram todas as conversas que eu tive com o irmão dela, porque aí diriam, sim, com certeza absoluta. Os dois estavam claramente envolvidos em trair Maduro. Não, na verdade, eles estavam tentando evitar o derramamento de sangue, pelo menos pelo que entendi nas conversas detalhadas que tivemos com eles. Mas, neste caso, o que está vindo à tona é que ela, agora Cabelo, queria ser ele se considerava o líder do grupo. Maduro era o fantoche a quem ele dizia, fique aqui, faça isso, e ele sempre estava com aquele sorrisinho de valentão, fazendo o que queria. Mas o poder, na verdade, está nas mãos de Cabelo. Quando ele é deixado de lado, não é escolhido como presidente, o que nunca aconteceria, porque ele tem ordens de prisão. Então, ele disse que não, que acusa Delcy de ser a traidora. Ordenou a todas as forças. A quem ainda são leais? A ele, porque ele ainda se considera como o ministro do Interior, da Justiça e da Segurança Nacional. E esse padrinho, lá no começo, realmente o apoiou e saiu dizendo que sim, que ele estava junto com ele, apoiando de verdade. Depois disse que não, que há uma separação, ou seja, agora são outros três palhaços que estão separados, brigando entre si pelas migalhas. Ele era, em grande parte, apenas mais uma figura.
de papel. Sim, tomei medidas em questões administrativas do dia a dia, como, por exemplo, entender como o governo funciona, quem sai, quem entra, todas as coisas normais que um governo faz, mas tomar decisões importantes, como, por exemplo, decidir quais contratos conceder, como reativar de forma eficiente a indústria petrolífera, como extrair a mineração de todos esses materiais. Isso não era responsabilidade dela de forma alguma, e é por isso que dizem que ela se vendeu e aceitou condições em que servia aos interesses dos Estados Unidos. Não está ajudando em nada o fato de Trump sair dizendo que vai ficar com o petróleo, que agora controla a Venezuela, que vai ficar com 50 milhões de barris para compensar todos os gastos que tivemos. E que, além disso, ele vai garantir que todas as grandes empresas, como a Philip Conoco, recuperem os investimentos que fizeram lá nos anos 60, nos anos 50. E isso só está dando mais validade às pessoas que os acusam e à imprensa internacional que diz que entramos apenas pelo petróleo para controlar o petróleo. Para mim, ele esqueceu o argumento de que entramos para parar esse narcotráfico, né, o controle, o tráfico humano, né, o controle do dinheiro que estavam lavando, né, o dinheiro que estavam fazendo. Por que desviar da mensagem original agora? Isso, para mim, é tolice. E, além disso, ainda saiu dizendo sobre a Groenlândia, que a Casa Branca, inclusive, confirmou que eles não descartam a possibilidade de usar força militar para tomar o controle da Groenlândia, quando a Dinamarca já disse que não está à venda, que não vão separar. E mais, agora estão realmente pensando seriamente em cancelar o voto pela independência que haviam planejado anteriormente, já que dizem que os Estados Unidos estão usando essa situação para agitar e mobilizar pessoas que não concordam com a forma como foram completamente esquecidas pelo reinado da Groenlândia, pelo reinado da Dinamarca, e agora querem que os Estados Unidos fiquem com tudo isso. Isso não nos ajuda em nada. Com essa questão de que Trump ordenou que tomassem esse navio, que estava sendo seguido por um submarino de ataque russo, pense nas consequências que poderiam ter acontecido. Por que não o pegamos no momento em que ele saiu da Venezuela? Ali era a oportunidade, já que ele estava saindo com uma bandeira do Panamá e o governo panamenho tinha nos dado permissão para prendê-los por violarem as leis deles. Então, não estavam apenas violando as leis internacionais, mas também as leis locais. Então nós tínhamos todo o direito de poder capturá-los. Não tinha nenhuma escolta, nem venezuelana, nem russa. Teria sido como quando capturamos o outro navio, teriam mandado o pessoal com helicópteros para capturá-los, e acabou a confusão. No entanto, os políticos decidiram conversar com eles para que se rendessem e entregassem o navio. Bobagens que eles não vão fazer. Essas pessoas viveram durante muitos anos nas sombras, longe dos olhos atentos do público, evitando cuidadosamente todas as regulamentações existentes e todas as forças armadas do mundo, inclusive as forças navais, porque vários países diferentes tentaram detê-los em diversas ocasiões e eles sempre, de alguma forma, escapavam. Muito bem, então, por que esperar até o último dia, quando havia um submarino russo nas proximidades e a bandeira do navio era de fato russa? Agora, vamos ver exatamente o que acontece a seguir. Imagine, por exemplo, se o submarino de ataque russo realmente atirasse e afundasse uma das embarcações que tomaram posse desse navio. Agora, isso poderia ser o estopim que pode nos levar a um conflito mundial. E pelo que você está me contando, já está percebendo todos esses navios fantasmas de que sempre se falou no Caribe e que muitas coisas estão por vir. Mais ainda, porque inclusive sei que já saíram 2 navios dos Estados Unidos para começar a recolher os 30. Ou 50 milhões de barris de petróleo bruto, uma quantidade considerável, que o presidente Donald Trump disse que vai começar a tirar da Venezuela, sob a bênção de Delcy Rodrigues. E esse é o problema que, digamos, está sendo alegado. O governo venezuelano, né, os do Congresso da Venezuela, que já não tem autoridade, mas o único que estão realmente fazendo, e Trump precisa fazer, é um trabalho melhor de explicar o que está acontecendo. Ele diz, é que eu vou ficar, eu fiquei. E criticou Bush porque disse que entrou no Iraque e não pegou os campos de petróleo. É que esse não era o propósito de termos entrado lá.
E neste caso, o que cabia a ele fazer era dizer que nós vamos cumprir os acordos que firmamos, porque havia contratos internacionais que diziam que as empresas que investiram bilhões de dólares, milhares de milhões de dólares, estão na posição de recuperar esses investimentos, mais uma parte dos lucros, e o restante pertence à Venezuela. Ou seja, o único que estamos fazendo é fazer cumprir a lei, os contratos que os tribunais nos disseram que existem e que são válidos e que deram o direito a todo esse petróleo às empresas dos Estados Unidos. Mas dizer que estamos lá e agora vamos tomar posse do petróleo transmite uma mensagem totalmente equivocada. O problema, às vezes, é que Trump é uma pessoa que lidou nas ruas de Nova York, onde tudo é assim, agressivo, e tudo o que vem à mente é dito sem pensar. E como usar as palavras, ele diz, e às vezes sai de um jeito que, na verdade, as pessoas acham que é diferente do que ele está dizendo. Esse é o problema, né? Às vezes os nova-iorquinos, porque, veja bem, meu filho morou em Nova York por um tempo e foi assistente lá do prefeito, né? Ou seja, do prefeito, vice-prefeito da cidade. Ele me diz aqui, o senso de humor dos nova-iorquinos é bem estranho, porque às vezes o que eles consideram uma piada para o resto do país seria um insulto, mas eles riem porque levam isso tão casualmente que a maioria de nós que não estamos expostos a isso diariamente não entenderíamos tão bem. De acordo, mas agora dizer que todos esses navios fantasmas que estavam lá, vamos fazer isso abertamente. Vamos enviar e começar a levantar a economia da Venezuela, mas que não seja administrada por o regime, os criminosos, já que Delcy tem uma ordem de prisão. Se pudermos trazer esse dinheiro de volta, como eu disse, a ideia desde o início para levantar a economia foi aumentar a produção de 1 milhão de barris agora para pelo menos 4 milhões. Isso daria ao país 300 milhões de dólares por dia. Esse dinheiro é suficiente para poder levantar a economia. E você sabe a quantidade de dinheiro que vai ser necessária para reparar, substituir e consertar todos esses dutos industriais que estão completamente cheios de corrosão, o que é extremamente perigoso porque transportam petróleo sob altíssima pressão. E também há máquinas que não receberam manutenção adequada desde a época do governo Chávez. E aí, no momento em que tentam ligar, vai causar uma catástrofe enorme. Precisam chegar especialistas em um momento de paz, onde eles possam começar a consertar e possivelmente trocar grande parte do equipamento que está lá, porque está completamente destruído. É como se você tivesse um carro que deixou parado do lado de fora pelos últimos 30 anos, em um lugar úmido, quente, que você sabe que vai estar cheio de corrosão, que vai ser perigoso. Eu não teria coragem de dirigir isso na rua, obviamente, até que eu conserte, arrume, substitua todas as peças que estão podres. Quando o Cabelo diz que agora está nas selvas e que vai começar a atirar e matar qualquer pessoa que vá trabalhar nos campos agrícolas, que vá atacar qualquer trabalhador que tente de alguma forma melhorar a economia do país e começar a bombear o petróleo. Esse é o perigo que enfrentamos. E, como te digo, para mim, olhando de uma perspectiva estratégica há tempos, teria eliminado esses dois com alguns mísseis, sem precisar ter feito mais nada. E havia outros. São 52 pessoas de alto nível. Os outros são de menor importância, mas ainda assim de grande interesse. Os Estados Unidos que queremos capturar são 52, incluindo Delcy, incluindo seu irmão, Cabelo. E há tanta gente por trás dele que são criminosos sem coração. Comandante, há algo antes de encerrarmos. O senhor foi militar e, em qualquer lugar do mundo, quando acontece uma ação como a que ocorreu recentemente na Venezuela, sempre há um responsável direto, que normalmente seria o chefe das Forças Armadas. Desta vez, porém, quem foi afastado do cargo foi um general de alta patente. Esse general estava à frente da segurança pessoal de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, e não de Vladimir, como alguns poderiam pensar. Padrino, existe uma negociação interna dentro do chavismo para que ele não seja mostrado como responsável? Olha, eles já decidiram que a principal responsável é a Delcy, porque ela era, naquele período, a vice-presidenta. Mas também existe um outro personagem, deixa eu ver se consigo lembrar o nome,
que é, entre eles, quem estava de fato no comando era o major-general Javier Marcano Tabata. Ele mesmo. Supostamente, ele estava à frente da chamada Ação Geral de Contra-Inteligência Militar. Ou seja, ele foi afastado e me surpreende que não esteja preso, que eu saiba. Não sei se já o colocaram na prisão, mas imediatamente o levaram para a cadeia, o destituíram, porque dizem que ele era o responsável por toda a segurança interna da contra-inteligência e que ele provavelmente deve ter participado, sim, em trair Maduro de alguma forma, porque entramos tão facilmente, tão abertamente, e ninguém atirou nem sequer, se você perceber, um único míssil, não dispararam um único tiro de canhão, não atiraram, passamos por cima nos helicópteros que voavam bem baixo, passamos por cima dos navios, e ninguém, isso não é nada bom, não são nada, porque nós os cancelamos, e ainda o dano que foi causado àquelas torres de transmissão que eles têm sobre Caracas vai custar a eles ainda alguns meses para substituir as comunicações militares que eles tinham. E impressionante, que pena, um tremendo ensaio o que realizaram. Ontem vimos as imagens com o presidente Donald Trump e tudo era preciso, ou seja, sabiam onde todos estavam localizados, inclusive a segurança cubana. Por isso te digo que tudo o que eu disse saiu exatamente como eu sabia, porque eu conheço o sistema, e havia drones que estavam seguindo, monitorando, sabíamos exatamente, para você ter uma ideia, sabíamos até que tipo de comida compravam para os cachorros de Maduro e sua esposa. Sabíamos que tipo de comida os cachorros gostavam, porque assim, quando sabíamos que os empregados deles iam ao mercado comprar comida, era porque iam se mudar para outro lugar. Esses foram os detalhes que muita gente não entende, que não é só dizer, vamos, temos um monte de barcos, vamos mandá-los para o diabo. Não, isso exige especialmente esse tipo de preparação. Você tem que jogar. E, além disso, sabíamos que eram 3 lugares principais onde eles estavam se mudando de um lugar para outro. Então, ao pesquisar de maneira meticulosa arquivos do governo, como se você fosse um engenheiro comum ou talvez um trabalhador qualquer, eles conseguiram, inclusive, de alguma forma, obter todos os detalhes, os projetos completos de arquitetura desses lugares específicos. E sabíamos de cada quarto, cada escada, cada armário, cada banheiro que existia naquela casa. E com isso foi cuidadosamente construída uma casa muito parecida, uma estrutura de madeira muito semelhante, com exatamente as mesmas alturas e os mesmos desníveis, para que os membros das Forças Armadas pudessem entrar e saber com precisão que aqui há uma porta, aqui há um banheiro, a entrada para o bunker está localizada no final. Tudo isso eles sabiam. Eles não entraram às cegas. Sim, eles levavam equipamento especial, mas o mais importante estava aqui. Toda a inteligência que sabiam de que eles tinham 2 dormitórios e o motivo pelo qual eles não dormiam nos bunkers, onde teria sido quase impossível tirá-los, que teríamos tido que deixá-los mortos ali, foi porque Delcy tem pânico de lugares fechados, ela tem claustrofobia. Devido à sua claustrofobia intensa, ela realmente não queria dormir confinada em um quarto pequeno, com paredes de metal e um portão grande. Então, tudo coincidiu. Asília. Bem, comandante, obrigado pelo seu tempo. Estaremos muito atentos a esse desenvolvimento, porque coisas diferentes estão acontecendo todos os dias, tanto política quanto militarmente, em tudo o que está acontecendo na Venezuela. Até a próxima, comandante. Gostaria apenas de fazer um aviso. Você e eu temos conversado sobre algo muito importante. E há muitas pessoas que, infelizmente, aqui, devido ao Trem de Aragua e todos esses criminosos que o Biden trouxe, demonizaram o povo venezuelano. Disseram que eram quase todos, para o resto da América, cada venezuelano é um membro do Trem de Aragua. Isso é a única coisa que eles pensam, que não existem venezuelanos bons. É uma pena esse racismo, esse tipo de discriminação, mas infelizmente as pessoas que vieram para deixar o país mal são as que estão causando o problema e estão tratando-os de uma maneira que, para mim, não é justa. Estão deportando pessoas que não deveriam ser deportadas, que têm filhos, têm esposos americanos, mas por terem passado um sinal vermelho, eles têm que ser expulsos? Não. Vamos, você e eu, vamos trabalhar. Vamos ter um programa especial para todos que quiserem nos ajudar e apoiar a aprovar uma lei no Congresso. O presidente não pode assinar nenhuma lei a menos que o Congresso a aprove. E ele disse que se o Congresso lhe enviar essa lei,
ele a assinaria, onde será concedida permissão às pessoas que cometeram ou não compareceram a uma audiência de deportação e, por isso, agora querem deportá-las. Se viveram corretamente, sem crimes ou dependência do governo, teriam a chance de ajustar seu status para permanecer legalmente como residentes ou, eventualmente, cidadãos. Porque agora essas pessoas que cometeram uma indiscrição, quando jovens, menores, por exemplo, estávamos falando de uma pessoa que tinha alguns casos de maconha e por isso não deixaram que ela se tornasse cidadã americana. Então, agora a maconha é legal em muitos estados, ou seja, eles te dão apenas uma multa dizendo, não faça isso de novo. Mas esse pobre rapaz, por 32 anos, não conseguiu se tornar cidadão americano e agora foi deportado. Isso, para mim, não é justo. Então, se conseguirmos unir toda a população latina dos Estados Unidos, te garanto que podemos conquistar o que queremos, assim como conseguimos entrar na Venezuela, mas é preciso o apoio de toda a população dos Estados Unidos e se vocês têm familiares nos Estados Unidos, que digam a eles, olha, você tem que se unir a essa aliança para a reforma migratória e vamos criar um site para que nos ajudem. E eu estou fazendo isso porque sou sul-americano, tenho todos os meus direitos, sou aposentado das Forças Armadas, então, para mim, não seria necessário, mas pela humanidade, por seres humanos a quem Deus nos ajudou, nos deu a vida, temos que aceitar ajudar aqueles que não podem se ajudar sozinhos.